A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do EBD em Foco. Eu venho trazer para vocês hoje um vídeo de dicas, trazer 5 dicas para vocês hoje, para ajudá-los aí na elaboração da aula de número 9, que fala sobre o Ministério do Pastor, na nossa revista do segundo trimestre de 2021, aí das nossas escolas dominicais, tá certo? Então, já quero pedir para você, deixa seu curtir nesse vídeo, tá? Peço que você assista até o final e deixe sua avaliação aqui pra gente. Se você está gostando desse vídeo, se você gostou das dicas, se você tem alguma pergunta, algum comentário, alguma observação, se você quer também disponibilizar alguma dica que você acha interessante para essa aula, deixa aqui nos comentários, porque as pessoas vão ver, né, além, e podem interagir com isso, tá certo? E sua avaliação é muito importante pra gente. E se você gostar desse vídeo, também pedimos para que você compartilhe com mais professores da escola dominical que você conheça, tá? O vídeo de dicas, eu sempre repito aqui, o objetivo dele é trazer caminhos, possibilidades que você, professor e professora da escola dominical, pode seguir aí na sua aula, tá? Então, aqui eu não faço o comentário completo da lição, trago alguns pontos que o comentarista não abordou, que ele não tratou, que faz parte do tema da revista, né? Mas que você pode aprofundar aí na sua aula de alguma maneira, tá bom? Então vamos lá? Vou pedir para você acompanhar já a primeira dica. Vamos lá, primeira dica. Dica de número 1. Qual a informação que eu trago aqui? Pastorear é uma vocação, ok? Essa é a dica de número 1. Pastorear é uma vocação. Vamos entender essa dica agora aqui. Vamos lá. Por que nós estamos dizendo isso? Primeira coisa, a palavra vocação significa ato ou efeito de chamar, né? O vocacionado, ele é chamado de algum modo e ele se entende como convidado para exercer aquilo, tá certo? É como se a vida, né, a gente poderia chamar vocacionados assim sem ser num campo religioso, né, mas como a vida, né, a pessoa que trabalha, tem uma profissão de valor, né, o médico, ele se vê vocacionado ali a salvar vidas, ele tinha aquele interesse, ele se prepara para aquilo, ele estuda e chega um determinado momento da vida dele que ele fala, eu sou vocacionado a isso. Né? A todo momento ele quer ajudar no campo que ele atua, porque ele tem as características, ele tem as condições para realizar aquilo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que vocação significa ato ou efeito de chamar. Tá? Se a gente ler o texto de Tito, capítulo de número 1, versos 7 a 11, que eu vou te convidar a ler comigo, Tito 1, 7 a 11, diz assim: porque é indispensável que o bispo, e aqui o bispo, a figura dele, né, o que nós hoje chamamos de pastor, né, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, né, irascível aqui é inclinado à ira, tá bom? Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Veja aqui que o pastor, né, o ministério pastoral, existem algumas características necessárias. Então, não é qualquer pessoa que toma e recebe esse chamado, esse convite, essa vocação para o pastoreado. Algumas pessoas acham que aquela pessoa fala bem, ela fala muito bem, tem uma boa oratória, que é grande pregador. Ser grande pregador, falar bem, não significa ser vocacionado ao ministério pastoral, tá? Essa é a observação que eu queria fazer e talvez você pode abordar esses pontos que eu estou trazendo aqui na sua aula. E isso é importante a gente entender. Veja que aqui a Escritura coloca algumas características necessárias. Veja aqui que não tem nenhuma informação assim que o pastor tem que ser um bom dirigente de culto, né? Não está descrito isso aqui na Bíblia. O pastor tem que ser um pregador com uma grande oratória, né? Também não está descrito isso. Não são essas as características que são um convite ao pastoreado e chamado pastoreado. E a observação que eu queria falar é que isso significa, o terceiro tópico que eu coloquei, que não são todos, por mais que crentes tenham diversas qualidades, que são chamados a isso. Tem características ali que são consequências da obra do Espírito na vida do crente. Então, o ministério pastoral, né,
ele faz parte da obra do Espírito Santo na vida de crentes, né? Do qual crentes são capacitados com características, com dons, né? Que se adequam aí à necessidade da vocação pastoral. Então, nós podemos ser bons crentes, né? E tem muitos bons crentes, pessoas de oração, servos de Deus, mas não significa que essa pessoa, porque ela busca muito a Deus, essa pessoa aqui, ela fala bem, ela visita as pessoas, ela é uma boa pessoa, então ela vai ser pastor. Não é isso que define. Mas ele é muito crente, ele é cheio do Espírito Santo. Também não é isso simplesmente que define. Tem várias características, como a gente vê um exemplo nesse texto, que são necessárias para o ministério pastoral. E dessas características, né, a gente vê dons, por exemplo, o domínio próprio que está descrito ali. E o domínio próprio, a gente viu, né, e a gente está trabalhando sobre os dons espirituais nessa revista, o domínio próprio é um fruto do Espírito, né? No sentido de é uma ação do Espírito na vida do crente, do qual amadurece, não é verdade? Então, perceba que para o chamado pastoral, o Espírito Santo ele vai colocando características e capacitando a pessoa, o crente, para ser chamado, né, convocado a esse ministério. Tá certo? Então, é importante também, além disso que eu estou falando, a liderança e a comunidade reconhecem o chamado pastoral, né? Então, tem algumas pessoas que às vezes já me perguntaram e falaram: como que eu sei que eu sou chamado, né? Eu vou ser pastor, tenho chamado ao pastoreado. E uma evidência muito interessante é que a comunidade ela reconhece o chamado da pessoa. A própria igreja percebe uma pessoa ali que tem essas características que as escrituras convidam ao ministério pastoral. E a liderança da igreja, né, que entrega, né, chama, convida ao pastoreado, são as duas evidências aí que confirmam essa pessoa que tem esse ministério, tem essa vocação para si. Tá bom? Então essa é a primeira dica, que eu acho que é importante e válida você lembrar, e talvez você pode abordar na sua aula, que pastorear é uma vocação, tá certo? Dica de número 2 é que Jesus é o exemplo e a finalidade do pastorado. Vamos ver isso aqui? Vamos lá, primeiro tópico. A lição faz um contraste entre Jesus como bom pastor, a gente vê, por exemplo, em João 10:11, né? E os pastores instituídos por Deus, 1 Pedro 5:2. Então, a nossa revista aí, né, lição número 9, ela faz um contraste que você percebe. Primeiro, um comentarista fala a respeito de Jesus como o bom pastor, o sumo pastor, né? E depois ela faz uma abordagem sobre os pastores instituídos por Deus, os pastores humanos aí que Deus convoca, que Deus chama. Então, faz um contraste sobre essas duas figuras. Mas o que eu quero lembrar a você, que talvez seja importante você enfatizar na aula? Duas coisas. Primeiro, Jesus é o exemplo pastorado. Então, por que existe esse contraste? Jesus é o exemplo do bom pastor. Jesus é o exemplo do que é cuidar das ovelhas. Jesus é o exemplo do que é morrer pelas suas ovelhas. Jesus é o exemplo do que dar atenção, ouvido, amor, entrega. Então, isso precisa ficar muito enfatizado na primeira parte da lição, tá? Jesus é o exemplo do pastorado. Jesus, com quem o pastor deve se inspirar? Quem ele deve admirar e olhar para inspirar seu ministério? O próprio Jesus Cristo, que é pastor. Tá certo? Isso é o primeiro ponto. Então, todo pastor é pastoreado por Cristo Jesus, né? Então, isso precisa ficar claro, porque a gente tem que averiguar, né, como aqueles que são pastores, o ministério pastoral, o seu chamado, na semelhança com Cristo. E olhar o que Cristo faz, como Cristo viveu, né, o que ele ensinou, e verificar se eu tenho sido semelhante a Cristo no meu ministério pastoral, eu tenho me aproximado das ovelhas, eu tenho comido com os pecadores e buscado ensinar a mensagem do Evangelho. Todas essas características de Jesus são convites para todos os pastores, porque Jesus é exemplo do pastorado. A outra coisa, né, que isso é no sentido de Jesus é o exemplo, mas ele também é a finalidade. Em que sentido? Jesus é a finalidade para todas as ovelhas. Então, isso significa que, embora existam pastores instituídos por Deus, pastores que buscam ser semelhantes a Jesus no exercício do seu ministério, né, Jesus é a finalidade de todas as pessoas, né? Todas as pessoas precisam ser pastoreadas por Cristo Jesus. Só existem ministérios, igreja, dons, pastores, porque Jesus reina, ama, cuida e é digno de toda adoração.
Então todos são convidados a serem pastoreados por Cristo Jesus, ensinados por Cristo Jesus, no qual os pastores humanos instituídos por Deus fazem ali um intermédio, né? Fazem ali uma apresentação de buscar ser semelhantes a Cristo para que as pessoas vejam o Cristo e se relacionem com Cristo e sejam pastoreados pelo próprio Cristo, tá certo? Isso precisa ser enfatizado, porque às vezes as pessoas, diante do ministério pastoral, né, diante desse contraste de não, eu quero ser como Cristo Jesus, eu sou um pastor aqui, né, as pessoas podem se exaltar e achar que elas que pastoreiam, quando é Cristo que pastoreia. Por isso que a lição tem esses dois contrastes e você precisa enfatizar. Um bom pastor é bom pastor à medida que se assemelha a Cristo Jesus, ao ponto que as pessoas são pastoreadas por Cristo Jesus por intermédio do ministério pastoral instituído para os seres humanos. Tá bom? Essa é a segunda dica. Vamos lá. Dica de número 3. É a dica de livro. Eu sempre trago aqui uma dica de livro, uma sugestão de livro para vocês. Qual é o livro que eu trago hoje? É esse livro fantástico. É um livro muito bom, tá? Chama O Pastor Segundo Deus, subtítulo A Integridade Pastoral Vista por Vários Ângulos, do Eugene Peterson. Tá? Esse livro é muito bom, muito interessante. Todos vocês que querem entender o ministério pastoral, querem entender a liderança, né, esse chamado, essa vocação, eu convido vocês a ter esse livro na sua biblioteca, convido vocês a pararem e ler esse livro. O Eugene Peterson escreve muito bem, é fácil ler os livros dele, é muito acessível. Então, esse é um livro que você tem que ter aí na sua casa, de cabeceira, tá certo? Para aqueles que quiserem adquirir na Livraria Basileia, nós temos lá 10% de desconto. Então, todos vocês aí, aqui na descrição do vídeo, vai ter um link para esse livro aqui, tá? Você clicou no link, vai ser direcionado para o site da Livraria Basileia, já onde tem esse livro. Aí você, quando for efetuar sua compra, se você colocar o cupom EBD10, você ganha 10% de desconto, tá? E o link está aqui na descrição do vídeo. Então, esse livro aqui é muito, muito legal. Vale a pena aí você ter na sua biblioteca, tá? E ler pelo menos uma vez na vida. Vale a pena. Esse livro aqui tem que ser lido pelo menos uma vez na vida. Seguindo, dica de número 4. É uma informação que nós não podemos esquecer, que às vezes nós esquecemos, que é respeite o seu pastor local, tá? Dica de número 4. O que isso implica? Vamos lá. Primeira informação. A internet, ela nos possibilita contato com muitos pastores e pregadores. Então aqui, primeiro, a gente está constatando um fato. O advento das redes sociais, da internet, até da televisão, nos colocou em contato com muitos pastores, muitos pregadores, muitas pessoas falando a palavra de Deus. Nós pensamos um pouquinho antes, né, no surgimento das Assembleias de Deus aqui no Brasil, aqueles ministérios, grandes ministérios aí sendo espalhados, plantação de igrejas. Você vai notar que as pessoas, o contato de elas aprenderem sobre Cristo Jesus, as primeiras lições que elas tinham a respeito de Deus, né, as pregações que elas ouviam, eram dos seus pastores locais. Os pastores locais eram a figura, né, que realmente a pastoreava, era a voz que elas queriam ouvir para aprender sobre Deus. Hoje, com o advento da internet, né, a gente tem a possibilidade de consultar vários pastores, vários pregadores, ouvir diversas pregações, ver como funcionam várias igrejas. E o que acontece é que muitos cristãos, eles vivem numa tentativa de ser pastoreados pelos pastores online, né, e não são pastoreados pelo seu pastor local, do qual o seu pastor, quem está o conduzindo, ajudando, levando a Cristo, ensinando, né, cuidando, é o pastor local. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que nós precisamos lembrar e talvez seja muito interessante você trabalhar isso na sua aula. Tá? O dom ministerial de pastor, ele é exercido localmente. Então, na sua igreja local, onde você congrega, ali tem um pastor. Ele, né, deve ser respeitado por você e você deve vê-lo como liderança ali na sua comunidade. Tá? Então, isso precisa ficar... Nós precisamos lembrar disso. É evidente que, às vezes, você está numa comunidade, numa igreja, que você, por exemplo, não goste do seu pastor ao ponto de você ver coisas erradas, coisas que te ferem, né? Se por acaso você não quer congregar nesse lugar, né? Você não quer ser pastoreado por essa pessoa, hoje existem as possibilidades de você, né,
com todo respeito, com todo amor, né? Se Deus lhe dirigir assim, ir para uma comunidade local, né? Uma outra comunidade local, do qual Deus vai te orientar. Isso se for aí o correto a se fazer, só você pode avaliar isso. Agora, nós não podemos viver ali numa igreja local do qual o nosso pastor local não é respeitado por nós, do qual nós não queremos ouvi-lo, do qual nós não queremos aprender com ele, e nós preferimos aí, congregamos ali, mas deixamos outras pessoas nos pastorearem. Isso não é legal, isso não faz bem aí à vida espiritual do crente. Tá? Nós somos uma comunidade e esse dom ministerial do pastor é um dom instituído por Deus, nós não podemos esquecer isso. Por isso que aqui todo pastor ele tem o seu rebanho local e por isso nós estamos lembrando que você é convidado a respeitar o pastor da sua igreja local. Tá? As ovelhas devem se atentar e respeitar seu pastor local porque estes foram levantados por Deus para os auxiliar. Então, o ministério pastoral é importantíssimo e você não pode perder de vista esse convite, esse chamado, do qual são levantados por Deus para nos auxiliar. Isso significa que também somos chamados a cooperar na nossa igreja local. Então, respeite o pastor da sua igreja local, coopere com ele, coopere com a sua igreja local, porque todos nós somos membros aí de um mesmo corpo, cada um com uma função, conforme o Espírito Santo nos concede. Tá certo? E agora nós vamos à quinta dica, dica número 5, que é, sempre lembrando vocês, que nós temos mais conteúdo aí no site do EBD em Foco. Você pode entrar no www.ebdemfoco.com.br. Aqui na descrição do vídeo tem o link para esse site, tá? Aí você tem muito mais conteúdo sobre a escola dominical, sobre as lições, né? É disponibilizado slides para te auxiliar nas aulas, tá? Aí no site do EBD em Foco tem muito conteúdo gratuito, eu estou falando, muito conteúdo disponível gratuito, é só você entrar no site. Aqui no link também na descrição tem o comentário completo da lição de número 9, comentado pelo nosso irmão Eberson. Tá? Então aqui eu trago apenas dicas, mas nós temos um vídeo completo com o comentário da lição pelo nosso irmão, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Além do link para o site e o telefone do EBD em Foco, se você tiver alguma dúvida, né, você pode mandar mensagem que você será respondido pelo suporte, tá certo? No EBD em Foco tem muito mais conteúdo para te ajudar nessa aula, na revista Escola Dominical, desse trimestre e dos próximos trimestres, porque é feito um trabalho muito forte, muito interessante para ajudar todos os professores e professoras da Escola Dominical. E também tem o conteúdo premium aí no site do EBD em Foco, tá? Que é disponibilizado slides da lição em PowerPoint, que você pode editar, né, para você apresentar na sua igreja. Tem um curso baseado no tema da revista. Então, seja você que está ministrando essas aulas, né, professor, professora, né, tem um curso lá que eu gravei, né, falando sobre o Espírito, né, a edificação do Espírito na vida da igreja, que é muito interessante. Vale a pena você assistir esses vídeos, assistir as aulas, porque vai te ajudar a você entender mais a respeito da obra do Espírito Santo aí na vida da igreja. Também no conteúdo premium tem ensinos em PDF e muito mais, tá? Tem outros cursos lá disponíveis, outros materiais didáticos, que é interessante, tá bom? Queridos, nós encerramos por aqui esse vídeo de dicas. Espero que você tenha gostado dessas 5 dicas. Espero que te ajude na sua elaboração de aula, em pontos importantes que você vai trabalhar aí na Escola Bíblica Dominical nesse domingo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.